Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fabi Nogueira, jardineira e paisagista. Começo o vídeo de hoje, gente, mostrando para vocês essa bacia aqui, aonde fica. Percebem que é uma bacia de banheiro mesmo, onde fica uma princesa aqui, uma linda rosa do deserto. Gente, tá muito molhado aqui, já tem cerca de uma semana que não para as chuvas aqui no Mato Grosso. Então, as plantas estão assim, com essas folhagens felizes de tanta água da chuva. Gente, mas o tema hoje, que é fazendo vasos para as nossas rosas do deserto a partir de latas. Eu sou paisagista, gente, então eu tento reaproveitar tudo o que é possível no paisagismo. E eu sou de uma cidade aqui no interior do Mato Grosso que a gente não tem uma reciclagem seletiva. Então, tudo que eu posso reciclar, né, eu faço, tá? Vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre isso. Já fica o convite para se inscreverem no canal, para não perder nenhuma dica. Já deixem aí também o seu joinha, que nos ajuda muito, tá bom? E fiquem até o final, que tem uma dica extra muito legal. Gente, eu fiz uma reforma na minha casa há alguns anos atrás e tirei essa bacia do banheiro para colocar outra e o pedreiro ia jogar fora. E aí eu vou falar assim, como eu sempre digo aqui para vocês, eu gosto de contar a minha experiência, tá? Eu não posso falar para vocês como é o alumínio, por exemplo, para as rosas do deserto. Eu não sou especialista nessa parte, então eu vou dizer assim que deu certo para mim, tá, gente? Como eu falo do isopor, por exemplo. Eu já vi vários jardineiros, pessoas até muito conhecidas aí na área da jardinagem, incentivando a colocar o isopor. Eu não tive um bom resultado, fiz a experiência, já mostrei vários apodrecimentos que eu tive em plantas que eu coloquei o isopor como fundo de drenagem, tá, gente? Então, assim, ó, eu estou falando do alumínio, vou falar sobre as latas de alumínio, como eu utilizo aqui para reciclar e que eu gosto muito e que o resultado é maravilhoso. Nunca perdi uma rosa do deserto ou uma suculenta, que é as duas coisas que eu utilizo esse tipo de material, tá bom? Faz muitos anos isso, gente, essa bacia aqui de alumínio mesmo, eu já coloquei rosas do deserto que eu tenho há mais de 5 anos, fui fazendo o levantamento, trocando, né, porque a bacia não é tão grande. Agora, por último, eu coloquei essa princesa, já tem mais de 6 meses e ela tá aqui, pegando sol e chuva constante, lindamente nessa bacia, tá? Então, eu utilizo o alumínio, tenho tido resultado, nunca perdi uma planta utilizando esse tipo de material, tá bom? Vou mostrar para vocês agora como eu faço. Gente, eu tenho um muro aqui na minha casa que tem uma infiltração muito grande, então eu aproveito essas latas que eu tenho e coloquei pelo muro todo. Quando nascem sementes, sobra uma ou outra que eu não vendo, eu venho e coloco nelas. Gente, reparem essa mudinha. Ela tá com quase 2 meses, tá quase chegando o tempo de eu fazer o replantio. Pegando chuva aqui, sol. Fica, ó, vou mostrar aqui pra vocês, em um lugar totalmente aberto. Reparem, pega, o tempo tá fechado, né? Sol e chuva o tempo todo. Olha que graça. Gente, eu nem tenho muitas mais, porque eu dou brindes, às vezes, para as minhas clientes que compram aqui um determinado valor, elas sempre querem as minhas latinhas com as mudinhas de brinde. Então, vou falar um pouquinho, até para quem já viu, já ganhou aqui e quer saber como é que eu faço. Gente, se na reciclagem, essa daqui tá pintada, isso aqui é uma lata de leite ninho, ela tá pintada com tinta normal, sem ser nada muito específico para lata. Então, olha, tá chovendo muito, né? E vai ficando assim, feiozinho assim. Depois que passam as chuvas, eu venho, passo mais uma mãozinha e nem tiro a latinha daí, porque ela tá com um preguinho lá. Só para ela ficar bonita mesmo,
tá? Mas se você se você quiser reaproveitar suas latas aí e tiver um material específico para esse tipo aqui, latas assim, né, alumínio, pode fazer um trabalho mais bonito, tá, gente? Na verdade, hoje eu quero mesmo só dar uma ideia, né, já que o nosso canal Amo a Vida Plantas e Dicas, eu quero dar uma dica para reaproveitar, para reciclar, tá? Vou mostrar aqui para vocês, como eu disse, esse muro aqui, ele tem um problema sério com infiltração, então eu coloco várias rosas do deserto aqui para dar uma tampadinha. Especialmente eu coloco as minhas latinhas recicladas e olha, gente, que graça! Essas mudinhas, essas sementinhas que eu coloquei aqui, estão com quase 2 meses agora e estão amando. E é assim sempre, quando sobra alguma que eu não dei de brinde, né? Aí eu replanto, mas elas amam ficarem nessas latinhas de alumínio, tá, gente? Então, assim, ó, eu utilizo dessa forma, formato de bolsinha, tá vendo, ó? Eu abro aqui embaixo, ó, tá vendo os buraquinhos aqui? Do lado onde fica mesmo a tampa, abro aqui em cima e planto cactos, suculentas e rosas do deserto, tá? Então, foi as plantas que eu já tive a experiência de plantar, outras e 11 horas também. 11 horas eu coloco. Gente, olha, tá vendo? Aí, quando passa esse período de muita chuva, eu tenho que vir e dar uma pintadinha. Esse muro inteiro tem preguinhos aonde eu vou colocando essas bolsinhas para mim colocar mudinhas. Vou mostrar ali para vocês como é que eu faço, tá bom? Então, vamos lá. Gente, isso aqui é a lata de leite ninho normal, tá? Aqui na minha casa é o que eu mais tenho, mas pode ser a lata que você tiver. Eu tenho 3 filhos, né, gente? Então, faz muitos anos que eu tenho o hábito de reaproveitar, né, as latas, mas vai ser a lata que você tiver. Às vezes você não tem, né, crianças aí, então não é esse tipo aqui, não é esse tamanho, mas dá para aproveitar qualquer tipo, tá? De lata. Gente, eu faço esse formato bolsinha, que é aquele lá que eu mostrei pra vocês, ó, tá vendo? Formato bolsinha e essa outra aqui que é de pendurar, tá? Que é aquela outra que eu também mostrei com o cacto. Gente, eu utilizo assim, ó, eu tiro, claro, né, aqui o papel. Se eu quero pintar, eu aproveito, faço essa pintura nela antes de colocar ela lá no muro. Eu faço assim, gente, esse lado aonde não machuca, gente, qualquer trabalho que você for fazer de reciclar, muito cuidado, tá? Para não se machucar, porque esse lado aqui que você vai cortar, vai tirar, ele pode, né? Ele é bem cortante mesmo. Então, o que que eu faço? Eu utilizo, sabe, esses abridor normal, que tem esse lado aqui, venho aqui na lata e vou abrindo o fundo. Depois que eu faço isso, ela já ficou assim, totalmente aberta. Eu deixo esse lado aqui que não machuca, que é a boca mesmo, e vou fechar, gente, para aquele modelo bolsinha, o outro lado, tá? Então, eu vou apertando, ajeitando com bastante cuidado aqui, até que ela fique dessa forma. Estão vendo? Então, esse lado de cá é o lado da boca, que não me machuca, o lado de cá é o lado que eu vou apertando. Gente, depois que eu faço isso, eu utilizo aqui, ó, o alicate mesmo, um alicate comum, e venho nessas bordas aonde eu apertei e vou virando. Por quê? Dessa forma aqui, ó, viradinho assim, quando eu colocar ali dentro o meu substrato, a água das regas vão passar, entendeu? Então, você não vai precisar abrir nenhum buraco aqui, não. Se você faz ele viradinho nesse formato bolsinha aqui, deixa eu pegar esse outro aqui que já tá pronto, ó, tá vendo, ó? Todo viradinho,
mas a água, gente, passa normalmente. No que eu colocar o substrato ali, quando eu fizer as minhas regas, a água vai sair aí, tá? E esse viradinho é importante para que o substrato também não caia, não saia daí, tá? E para o outro formato de bolsinha, eu deixo a tampa, eu coloco a tampa do outro lado, tá? Eu vou abrir normalmente a lata, o fundo da lata, e colocar a tampa, fazer os buraquinhos para ter a drenagem e faço ele assim no formato bolsinha. Aí eu venho aqui dos dois lados, né? Abro uns buraquinhos também utilizando, tá, gente? A pontinha aqui, venho aqui, aperto, sempre com muito cuidado para não se machucar. E aí eu coloco, né, e faço esse formato bolsinha. Se eu tenho alguma tinta que sobrou, algum restinho aí, eu pinto. Se não, eu vou colocando lá, vou pendurando e vou utilizando dessa forma, tá, gente? É muito legal a reciclagem, meninas que já vieram aqui, viram. É dessa forma, utilizem também, se for possível. É muito legal a reciclagem, ajuda o ambiente e é uma terapia, tá, gente? Isso aqui é maravilhoso de fazer. Tá bom? Se ficar alguma dúvida aí, pode deixar aí nos comentários, pode entrar em contato comigo, que eu vou fazendo novamente ajudando vocês, tá? Gente, a dica extra hoje é muito legal. Deixei aqui separado essa estaca. Olhem que gracinha que tá essa folhagem, tá, gente? Então, essa estaquinha aqui na areia já me mostrou que ela já deu certo e que está pronta para o replantio. Estamos na lua minguante, que é maravilhosa para replantio. Então, gente, se a sua estaca já deu esse resultadozinho aqui, ó, aproveite que estamos na lua minguante e faça o replantio. Tá, gente? Lembrando que a areia, ela é muito boa para o enraizamento. Na hora que eu tirar aqui, como eu já mostrei em outros vídeos, sempre tem alguma raizinha que já começou, já dá para replantar. Mas é importante lembrar que a areia não tem nenhum nutriente, tá? Então, ela ajuda sim a desenvolver a raiz, mas ela não tem como alimentar a nossa planta, para ela criar aquela folhagem bem linda, né? E até mesmo dar flores, que é o que a gente deseja muito. Então, faça o replantio, coloque em um bom substrato. Eu não aconselho, tá? Como eu sou produtora, ninguém a produzir rosas do deserto em areia. O que é legal, a areia é para recuperação da planta e para ajudar no enraizamento, no caso de estacas, é maravilhoso. Eu tive o melhor resultado depois que eu passei a utilizar essa prática da areia do que na água ou de qualquer outra forma, em substrato mesmo. Na areia é assim, quase 100% de sucesso, mas ela não tem nutrientes, tá, gente? Então, essa areia aqui é uma areia, né, que a gente usada em construção, então ela não tem, tá? Então, aproveite aí que estamos nessa lua maravilhosa para o enraizamento, que é a minguante, faça os seus replantios. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. É sempre um prazer falar com vocês. Um abraço e tchau, tchau!